Chega junto que eu vou lançar a braba. Tite será anunciado após a partida com o Corinthians aqui em São Paulo. Diretoria responde iniciativa da oposição de pedido de impeachment do presidente Rodolfo Landim. Reviravolta com Felipe Luiz, veterano de 38 anos, pode ter o contrato renovado. E tudo sobre o confronto de logo mais pela 26ª rodada do Brasileirão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Falando aqui de Guarulhos, onde o Flamengo está concentrado aqui no Marriott Airport Hotel, São Paulo, para a partida de logo mais 9 da noite, a bola rolando para Corinthians e Flamengo pela 26ª rodada do Brasileirão. E você sabe, a melhor transmissão é pela Flazoeiro TV. Eu, Guilherme Flazoeiro, Wesley Ramon, Letícia Almeida, o Fabinho e toda a nossa equipe estará mobilizada para levar a você a melhor transmissão dos jogos do Mengão. Se Deus quiser, vamos com tudo, em busca da vitória. Inclusive o técnico Mário Jorge, que ontem comandou o seu último treinamento na preparação para a equipe, ele que permanece de maneira interina à beira do gramado. Eu vou falar aqui daqui a pouco a respeito da situação do Tite, por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas o Mário Jorge prepara uma equipe altamente ofensiva para a partida. Afinal de contas, além da volta de Arrascaeta, que fez um trabalho de reforço muscular na perna esquerda por conta da lesão no bíceps femoral e, a princípio, foi relacionado, veio para cá, esteve aqui inclusive na chegada da delegação rubro-negra. Vários torcedores, dezenas de torcedores ficaram de fora, inclusive algumas crianças não puderam acompanhar de perto a chegada da delegação. Aliás, ao contrário do que normalmente acontece aqui no Marriott, a administração do hotel em nenhum momento, em oportunidades anteriores, restringiu a presença do torcedor. Muitas vezes o torcedor era retido do lado de fora e aí, faltando 15, 20 minutos para a chegada do Flamengo, eles eram liberados em, lógico, um perímetro destinado à torcida para acompanharem de perto a chegada de seus ídolos e, quem sabe, conseguir tirar uma selfie, né, ter um autógrafo no uniforme de alguns dos jogadores. Mas, ao contrário do que normalmente acontece, isso não foi permitido na partida, na chegada de ontem. Lógico, isso foi uma determinação da diretoria do Flamengo, não foi do hotel, nem da segurança e muito menos da polícia militar, que estava presente, né? Ao contrário do que muitas vezes eu vi aqui, não tinha necessidade de polícia militar, a própria segurança do hotel era suficiente para organizar a presença dos torcedores, mas, inclusive, o hotel, né, não permitiu aí a entrada por determinação da diretoria do Flamengo. Inclusive, vários torcedores se manifestaram, protestaram, né, gritaram palavras de ordem contra a diretoria, visivelmente revoltados. Aí, inclusive, se você quiser acompanhar a chegada da delegação, tá salvo, inclusive na íntegra aqui no canal, é só ir até a live e você vai poder acompanhar. Mas o Mário Jorge vai preparar uma equipe altamente ofensiva, repito, com Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Thiago Maia vai ser sacado, Gabigol permanece barrado no banco de reservas. Então vamos lá, a configuração desse time do Flamengo. O Rossi será o goleiro, Wesley, lateral direito, a zaga diária com Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio-campo, Eric Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, que será o capitão da equipe, e Arrascaeta. E no ataque, Pedro e Bruno Henrique. Bruno Henrique chegou a fazer aí um controle de carga ao longo da semana, mas está garantido como titular. Ele que vive aí uma instabilidade, ainda não sabe qual será o seu futuro no Flamengo. Até porque a reunião que aconteceria hoje, às 2 da tarde, em São Paulo, com o Denis Ricardo, que é o procurador do atleta, foi cancelada ainda sem data definida para acontecer. Aliás, pela segunda oportunidade consecutiva, né? Mas o jogador está, portanto, garantido nessa partida diante do Corinthians. Everton Cebolinha chegou a ser testado em um ataque com o Bruno Henrique funcionando como uma espécie de centroavante, mas foi apenas um teste, quem sabe para durante a partida, mas a tendência é de que o jogador também comece no banco de reservas e a formação seja esta que eu trouxe a você. E você, o que acha dessa formação do Flamengo? Bastante ofensiva? Te agradou?
deixe abaixo o seu comentário. Você, por exemplo, acha certo que o Gabigol continue barrado no banco de reservas? Quero saber a sua opinião. E o Flamengo, que logo depois dessa partida, né, diante do Corinthians, segundo informações do colunista Renato Maurício Prado, do All Sport, o técnico Tite será anunciado. Ele já cravou que já existe o acerto e Tite só estaria aguardando esse confronto para, portanto, assinar o contrato e dessa forma ser anunciado de maneira oficial, provavelmente no domingo, como sucessor, o substituto de Jorge Sampaoli, demitido na quinta-feira retrasada. A tendência, inclusive, e existe já essa expectativa dentro do Flamengo, é que já na segunda-feira Tite esteja trabalhando no Ninho do Urubu na reapresentação dos jogadores, aproveitando o intervalo para as datas FIFA para preparar o time, visando a sua estreia diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte, no próximo dia 19, pela 27ª rodada do Brasileirão. Portanto, a tendência é essa, que Tite, portanto, seja anunciado. Eu conversei com pessoas, né, ligadas ao departamento de futebol que me disseram o seguinte, que o Tite quer evitar especulações e a chamada teoria da conspiração. Vamos dizer, ele hoje estreia pelo Flamengo. Flamengo perde para o Corinthians. E aí vão dizer que ele facilitou as coisas, vamos dizer assim. Que ele entregou o jogo para ajudar o Corinthians a fugir do rebaixamento. Então ele quer vamos evitar esse tipo de coisa e por isso, né, só vai dizer sim ao Flamengo, só vai dar canetada após a partida diante do Clube Paulista, logo mais na Arena Itaquera. Todos os ingressos foram vendidos para a nação rubro-negra. Acredita-se que haja algo em torno de 2 a 3 mil torcedores do Flamengo presentes a este compromisso, que deve ter um bom público, apesar do mau momento do Corinthians, que foi também eliminado na Copa Sul-Americana, além de estar brigando na ponta de baixo da tabela para permanecer na elite do futebol para 2024. E você, o que acha deste confronto? De quanto você acha que o Mengão vai vencer o Corinthians? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6, que é parceiro aqui do canal, acredita, investe, valoriza o nosso conteúdo. É um site de palpites no qual você não paga nada para participar, é inteiramente grátis e pode concorrer a prêmios incríveis. Inclusive é muito fácil. Vá ao comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva. O cadastro é rápido e completamente seguro. Uma vez cadastrado ou cadastrada, você pode colocar o seu palpite em cada um dos 6 jogos selecionados por rodada. Cravou os 6 jogos, você pode ganhar até 250 mil. E se ninguém acertar os 6 placares, quem fizer mais pontos na rodada, garante 10 mil no bolso. Não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva e já deixe o seu palpite no 6 de 6, dá aquela moral esperta a você que gosta dos nossos conteúdos. E o Flamengo, que tem uma reviravolta com relação ao Felipe Luiz, a informação que foi trazida no All Sport, e o atleta pode ter o seu contrato prorrogado por 3 meses. A intenção da diretoria do Flamengo, embora acredite que o jogador realmente, embora o seu talento seja indiscutível, mas o corpo já não consegue mais acompanhar o raciocínio, além da questão que ele está envolvido em lesões ao longo da temporada, que o tem prejudicado bastante no seu aproveitamento pela equipe principal do rubro-negro, mas a intenção do Flamengo é promover um jogo de despedida para o Felipe Luiz durante a disputa do Campeonato Carioca. E dessa forma, o jogador que está encontrando dificuldades de ser utilizado nesta reta final do Campeonato Brasileiro poderia se preparar melhor para aí sim se aposentar e quem sabe com uma grande festa no Maracanã, já que esse anúncio seria feito de maneira prévia para que o torcedor também possa se despedir deste, que é um dos mais importantes jogadores do Flamengo dos últimos anos. Ele que chegou em junho de 2019 ao Flamengo após o final de seu contrato com o Atlético de Madrid e pelo Mengão conquistou 2 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, além de 2 cariocas. Ou seja, um jogador altamente vitorioso com o manto sagrado do Flamengo e nunca é demais lembrar, torcedor apaixonado do clube, ele que já deixou claro que não pretende jogar por mais nenhuma outra equipe, vai se aposentar com o manto sagrado.
E você, o que acha desta situação? Eu particularmente acho que é melhor, porque, por exemplo, o Tite assumindo, ele teria a responsabilidade de, em algum jogo, colocar o Felipe Luiz para que ele pudesse se despedir, né? Para que ele pudesse se aposentar pelo Flamengo. Exemplo do que aconteceu no Brasileirão de 2022, na última rodada houve uma grande festa para a despedida do Diego Ribas, que se aposentou, e do Diego Alves, que não teria o seu contrato renovado, né? Mas o Flamengo já tinha conquistado os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022 e já estava alijado da disputa do título brasileiro. O Palmeiras já havia conquistado com antecedência o título daquela edição. Então o Flamengo podia fazer um jogo festivo e já tinha garantida a vaga na Libertadores do ano seguinte. Não é o caso agora. O Flamengo está disputando primeiro uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores e depois, né, se for o caso, também o título brasileiro. Então não teria condições o Flamengo de promover uma festa no Maracanã, já que esses 3 pontos podem fazer a diferença para o Flamengo em seus objetivos, já visando 2024. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, quero agradecer aqui a presença ontem do meu querido Giltamar Francisco, que esteve com a gente aqui, depois houve uma confraternização, jantamos juntos. Muito obrigado, Giltamar Francisco. Vamos dar moral pro canal Flatamar, porque tem um desafio aí, lives todos os dias, conteúdo de primeiríssima qualidade, e quando chegarmos a 35 mil inscritos no canal Flatamar, vamos contemplar entre os que estiverem inscritos nesse canal e no Flatamar com uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina você literalmente vestido ou vestida dos pés e cabeça de Flamengo, mas ó, tem que estar inscrito nos 2 canais. Então se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Inscreva-se agora e chama a galera. Quanto mais gente chegar a se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos, com você podendo ser contemplado ou contemplado. Então pega o link do canal e compartilha com geral. E o Flamengo, que vive aí a questão da ebulição política, provocada principalmente pelos maus resultados ao longo da temporada, o presidente Rodolfo Landim sendo bastante contestado. Eu, inclusive, trouxe na semana passada essa informação em primeira mão, que os conselheiros do Flamengo estavam se articulando para entrar com um pedido de impeachment do presidente, alegando gestão temerária dos recursos do Flamengo para a administração, principalmente da multa rescisória dos treinadores. O Flamengo acumulou mais de 46 milhões em indenizações para demitir estes profissionais. E isso, logicamente, foi colocado na pauta. A princípio, eram 3 conselheiros que entraram com esse pedido. No entanto, a CPI, que foi solicitada, ela conseguiu adesões importantes, como, por exemplo, dos ex-presidentes rubro-negros Eduardo Bandeira de Melo e também Márcio Braga. Ontem, a administração do Flamengo, a diretoria emitiu uma nota ironizando este pedido da abertura de uma CPI para apurar, né, em que circunstâncias aconteceram essas negociações para o estabelecimento dessas multas rescisórias consideradas elevadas, que depois o Flamengo teve que pagar. Inclusive mencionando o fato de que já foram 9 os treinadores que passaram pelo Flamengo desde a primeira gestão de Rodolfo Landim, que venceu a eleição de dezembro de 2018. No entanto, a diretoria ironiza, dizendo que passaram-se 14 treinadores pela administração do antecessor Eduardo Bandeira de Melo, inclusive um dos conselheiros que assina essa petição da CPI. E mais, eles afirmam que Dorival Júnior, que era o primeiro técnico, foi demitido. Na época, a diretoria não pagou os direitos do Dorival, que entrou na Justiça, e em 2020, a Justiça do Trabalho determinou que o Flamengo fosse obrigado a pagar uma indenização de 20 milhões de reais, o que, alegadamente, pela diretoria, é um valor maior do que qualquer multa rescisória paga a outro treinador durante a gestão do Landim. De uma certa forma, eles estão corretos, mas há uma meia verdade ali. E eu vou explicar a situação. Já estava no Flamengo já há bastante tempo, já tinha 10 anos de Flamengo, quando assumiu o Bandeira de Melo em lugar da Patrícia Amorim. Só que o Bandeira de Melo, ele assume com esse grupo que está aí. Junto com o Bandeira de Melo, estava o Landim, estava o Valim Vasconcelos, estava o Rodrigo Dunche, estava o Rodrigo Tostes, estava o BAP. Esses caras todos estavam lá. Todos eles referendaram. Não foi uma decisão monocrática do Bandeira de Melo. O grupo decidiu
que teriam que ser feitas sérias restrições orçamentárias e foi proposto a Dorival que reduzisse o seu salário em 50%. Dorival não aceitou, o que é direito dele. Está no contrato receber tanto, ele não abriu mão de receber. Com isso ele foi demitido e foi orientado a buscar os seus direitos na justiça. O que ele fez, mas isso referendado, não foi apenas o Bandeira que decidiu isso. A atual administração que estava lá, depois ocorreu uma dissidência. A partir do ano seguinte, 2014, houve uma debandada, porque o Bandeira passou, respaldado pelo presidencialismo que impera no Flamengo, de tomar as decisões por si só, sem consultar os demais integrantes da chapa vencedora, o que desagradou, gerou uma insatisfação geral e que com isso houve um desembarque da administração do Bandeira. Tanto é que esse grupo, já em 2015, concorreu em uma outra chapa para tentar, sem sucesso, tirar o Bandeira do poder, do cargo. O Bandeira conseguiu a recondução, conseguiu a reeleição, ficou por mais 3 anos. Só explicando, né? Porque a nota fica parecendo que o culpado foi o Bandeira, né? O que não é verdade, né? Mas e você? O que você acha? Você acredita que deve ser instaurada uma CPI? E esses contratos que acabaram com demissões e pagamento de elevadas multas, esses contratos devem ser investigados? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto de São Paulo, este é o Mengão.